que muita gente imbecil acha que a CPI das bets foi feita para uma cortina de fumaça para poder ninguém falar do INSS. Aí o rombo. Aí não sei, a pessoa sempre joga um problema para rebater o outro. E como a senadora Soraya falou, isso já vinha ocorrendo desde outubro do ano passado. Então, como poderia ser uma cortina de fumaça se isso foi descoberto antes do rombo? Pois é. É efeito borboleta? Alguém tinha uma bola de cristal para saber que ia acontecer isso, para poder já programar agora para fazer a cortina de fumaça? Então, isso aí nada mais é do que uma teoria da conspiração maluca para poder desviar o foco do que está sendo debatido. Eu acho que os políticos têm condição de debater vários assuntos problemáticos ao mesmo tempo, a polícia tem condição de investigar, então não é porque está investigando a CPI da Bet que não pode ser investigado outros problemas no Brasil, que investiguem tudo, né? Agora, outro argumento também é a parte do imposto. O governo vai arrecadar muito imposto, já deve ter ouvido isso também. O governo vai arrecadar imposto. Então, eles acham que só porque o governo vai arrecadar imposto que tudo pode. Então, se fosse isso, não tinham proibido a propaganda do cigarro. Também arrecada. Porque nos anos 2000, antes dos anos 2000 da propaganda ser proibida, praticamente todo adulto fumava. Na minha família, minha mãe fumava, meu pai. Então, assim, se era só para recolher imposto, então liberava cigarro, liberava maconha, liberava tudo para recolher mais imposto. Então, não faz sentido esse argumento também do governo só querer imposto. Eu acho sim que o governo legalizou, regulamentou para poder recolher uma parte dessa fatia, é óbvio, mas que isso só não se sustenta para manter as bets do jeito que estão hoje em dia. E Joel e Guga, a gente viu no começo as bets, elas não tinham influenciadores, elas estavam em sites X, coisa ligada à pornografia, você via lá aquele monte de anúncio das bets. E aí elas começaram a procurar influenciadores. Por que se deu isso e qual é o perigo disso? Cara, isso que você falou já é mais um argumento dos imbecis, joga quem quer. Os sites de aposta online existem há mais de 25 anos. Verdade. Na época do Orkut, tinha alguém viciado em cassino online? Se tinha, ninguém ficava sabendo, que era uma minoria da minoria da minoria. Então, assim, os influenciadores, o próprio nome já diz, a profissão é influenciar. Essa influência pode ser pro bem ou pode ser pro mal. Então, joga quem quer, ninguém tá obrigando a nada. Isso daí não faz sentido nenhum, porque o influenciador foi pago justamente para aproveitar da relevância dele, da confiança que o público tem dele para fazer apostar. Só fazer um negócio, o pessoal tá falando, Vilela conhece as bets do Xvideo, gente. É o que o pessoal fala para mim, que Comenta, né? Exatamente, no site pornô tinha bets, não é, Lê? Alguém comentou pra gente. Você também falou isso. Alguém comentou pra mim. O pessoal tá falando que eu queria, mas ficava restrito a umas coisas de caráter duvidoso, né? Tipo, ninguém tinha coragem baixar de clicar. Torrent, talvez. O pessoal que baixava torrent tinha lá. Então, essas coisas, né? Cara, o lance do influencer é que assim, ó. Por exemplo, a estratégia é essa. Para você popularizar a bets e falar assim, ó, minha marca tá no mercado, você coloca ela numa camisa de time, porque o futebol é o esporte mais popular do Brasil, você coloca ela num programa de TV, tudo. Mas isso só não convence. Não convence. Aí, o que o influencer faz? E principalmente os influencers que fazem da vida o reality show. Cara, o cara fazer um cadastro, só quem tem esse poder de influenciar o cara pra fazer o cadastro é o influencer. Então, e não é assim. O influencer tá lá e ele faz um comercial num estúdio e tal. Não, cara. É meio covarde, é assim, ó. O cara tá na casa dele, cozinhando, aí de repente vai na sala, a mãe tá jogando. Aí a mãe grita, ganhei! Ganhou. E aí, cara... Numa puta casa, uma mansão, carrão, né? Entendeu? Você se sente da família dessa pessoa, você confia nessa pessoa. Tem influência que consegue fazer com que pessoas coloquem quadro dos próprios filhos dos influencers na parede de casa. Fazer tatuagem. Não vai fazer um cadastro das apostas. Tem gente tatuando a filha da Virgínia, pendurando na parede do trabalho pra ficar vendo a filha da Virgínia, colocando na parede do celular. Olha o poder de influência que essa mulher tem na vida dos seguidores. Eu chamo até de seita. A Virgínia é líder de uma seita. Que os membros da seita aceitam qualquer coisa que ela falar. Aí fizeram até uma charge que a Luana Piovani publicou, que era a Virgínia jogando a fralda cagada da filha dela e o povo abrindo a boca pra comer a merda. É aquilo ali. Qualquer coisa que você falar da Virgínia vai aparecer alguém pra dizer que você tá com inveja,
que tá querendo ganhar hype nas costas dela. É um povo que a baixa escolaridade, eu não sei se é uma fixação. Eu sei que parece que a Virgínia é líder de uma seita. Eu acho que eu preciso puxar isso daí para os meus amigos senadores, os meus colegas senadores, eu acho que eu preciso falar disso daí. A senadora que tá aqui, né, a Soraya, ela fez um trabalho sério questionando a Virgínia lá porque acho que todo mundo quer que a gente fale disso, né? Claro. Ela fez um trabalho sério questionando a Virgínia, apesar que no final ela seguiu a Virgínia, tudo, fez bastante decoro com ela e tal. Mas assim, me parecia que os senadores, eles não estavam levando muito a sério aquilo ali, cara. E a Virgínia, com o poder de comunicação que ela tem, ela me parece que deu um baile em muita gente. E aí eu chamo a atenção das pessoas, da população em geral, porque todo mundo me procurou no direct. Você vai lá falar com a Soraya, fala isso, fala aquilo. Eu acho que a gente precisa pressionar os senadores e os políticos para que essa CPI ela ganhe corpo e que a gente coloque nela a seriedade que seja necessária. Porque assim, no final desse interrogatório da Virgínia, parece que todo mundo começou a ver aquilo como um circo e não como uma CPI séria que está investigando gente, como a senadora falou, desde o ano passado. Eu não sei se foi a capacidade da Virgínia de comunicação que acabou invertendo o ônus do negócio. Eu acho mas que não quiseram pareceu só o pegar interrogatório carona policial. na popularidade dela para conseguir voto. Pareceu que foi isso. Sim, exatamente. Principalmente o Cleitinho. O Cleitinho foi lá, criticou, depois disse que tomava o pré-treino dela, fez propaganda do pré-treino da mulher para o Brasil inteiro ver. Mas vou perguntar direto para a senadora. Senadora, qual esse perigo? Eu acho que vocês também têm essa noção de ser um tiro pela culatra, né? De vocês, em vez de estarem investigando, vocês estarem incentivando alguma coisa por causa da ação de alguns parlamentares de querer tirar foto e transformar isso num circo. Não tem esse perigo? Como fazer para isso não acontecer? Olha, eu respondo por mim. Eu não posso tolir a fala de um senador ou uma senadora. Eu não tenho este poder. Ele tem direito pleno ao microfone. Eu gostei não, tanto que eu não dei nenhuma risada. Eu achei totalmente fora de absoluta sintonia com a gravidade da situação. Então, é importante destacar aqui que ela foi convidada e não convocada, e na qualidade de testemunha. O que acontece? Eu sequer sabia que... Eu achei estranho porque eu fui olhar o perfil dela e eu não a seguia, e também não estou seguindo mais, tá? Por conta do vídeo de ontem. E vou explicar por quê. Como ela estava na qualidade de testemunha e não de investigada, e eu não a conhecia, eu achei que ela se vestisse pelo menos de vez em quando daquela forma. Tanto que na hora que ela chegou, aquele burburinho todo, eu imaginei ver uma mulher vestida como ela se veste normalmente, como eu dei uma olhada. Porque, sinceramente, se na semana passada ela passasse um dia antes da oitiva do meu lado aqui, e ela e Deolane, eu não saberia identificar quem é quem. Confesso para vocês, porque eu não vivo neste mundo e neste meio. E eu cumprimento todas as pessoas que são ouvidas e cumprimento na entrada, cumprimento na saída, os advogados, enfim. Então é uma questão de educação. Educação. Diferente do dia em que eu dei voz de prisão para Daniel Pardinho. A gente pode falar disso depois. Ela, na verdade, não conseguiu HC para não comparecer, mas até que colaborou. E eu fui dando corda. Que nem diz, eu fui puxando a língua dela. E sim, para quem não está consciente do que nós estamos investigando, ela nos deu muitas confirmações. Então ela estava falando. Então era melhor ir puxando e dando corda para ela. Bom, mas vamos pro final. Quando eu fui dar tchau para ela, ela falou: "Você pode tirar uma foto comigo?" Foi ela que pediu a foto, não fui eu. E eu fiquei ali naquela situação complicada, mas de uma forma ou de outra ela foi convidada e na qualidade de testemunha. Ela não é indiciada nem investigada, ainda, pelo menos, porque eu tinha acabado de receber um dos contratos dela,
porque eu acredito que haja aditivos contratuais. Sobre o contrato, eu não posso falar. Se vocês acompanharam, ele deve ficar em segredo. Então, essa parte eu não poderia tratar. Eu não tinha tido condições de ler. Então, eu ali, na mesma situação, eu já estava absolutamente contente com o fato dela ter revelado, sem querer, algumas situações que são importantes para nós. Vamos lá. Acho que o Joel falou. Olha só, 53 milhões de 53 milhões de seguidores. Teve uma hora que eu perguntei para ela, eu disse para ela, você consegue influenciar 53 milhões de pessoas e não influenciou sua mãe e o seu marido que moram com você? Eles não têm conta, eles jogam na conta dela. E eu perguntei para ela, ela disse que não sabia o que era conta demo, é a conta demonstração. Então, já há provas, não sei se são todos os influenciadores, tá? Eu nunca vou generalizar. Já há provas de que, para o influenciador, o link é um. Para o apostador, o link é outro. Por isso que eu pedi eu pedi para o Rico Melquiades jogar na minha frente. Porque eu queria ver do celular dele, mas eu tenho certeza que ali ele tem o link demo e ele entrou num link que com certeza ele tem, que é um link, ele entrou num link normal de apostador, com o nome dele, ok? Então, isso foi muito significativo para nós que estamos desde agosto, tá, Guga? Acho que foi o Guga. Google Joel. Desde agosto, na verdade. Agosto foi o pedido de abertura, foi quando foi deflagrada a operação em Pernambuco, quando deu aquela situação com o Gustavo Lima, com Deolane Bezerra e etc. Então foi ali que eu pedi a abertura da CPI. Consegui as assinaturas, porém nós estávamos em período eleitoral, nós esperamos passar este período, porque não tinha como trabalhar numa CPI, não há senadores, enfim. Então, foi no retorno. Então, há um bom tempo, nós estamos debruçados sobre um tema que nós, sinceramente, ninguém entendia no Brasil, nem mesmo a Secretaria de Prêmios e Apostas. Nós estamos tentando trocar o pneu com o carro andando. A verdade é essa, porque eles estão anos-luz à nossa frente. Então, eu consegui extrair dali muita coisa que vai fazer parte do relatório. Então, eu também, de uma certa forma, no dia do Rico Melquiades, numa entrevista coletiva, uma jornalista me perguntou se eu não me sentia usada pela Virgínia, que após sair da reunião da CPI, da oitiva, ela colocou em promoção um certo produto dela. 71% de desconto Pois em todo é. o site. 71, que número sugestivo. É. Pois é, né? Pois é. Então, o que acontece? Eu disse para a jornalista o seguinte: não me sinto usada, porque o meu objetivo é muito claro. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo ali, mas muito bem mesmo. Porque nós estamos desde agosto trabalhando e estudando sobre o tema. E aí, para mim, se ela apareceu, eu achei uma artimanha do advogado, eu sou advogada, mas aquilo prejudicou ela, porque ninguém mais é bobo, como no tempo de Suzane von Richthofen, que não colou naquele tempo. Eu jamais, com todo respeito ao nobre colega, eu não diria, não sei se ela seguiu a orientação dele ou de alguém. Eu quero acreditar que não foi a orientação do advogado. Bom, isso não importa. O que importa para mim é tirar dela informações importantes. Número 2, vocês se lembram que eu perguntei para ela qual era a principal fonte de renda, e ela disse que são as outras empresas dela, e não as apostas, não os jogos online. Então eu prefiro que ela venda whey protein, eu não sei como que é o pré-treino, e eu disse para a jornalista naquele momento, eu quero que ela venda outra coisa. Desde que ela não venda, desde que ela pare de trabalhar e influenciar pessoas para o mal. Porque, querendo ou não, ela dizendo que no contrato não havia ou não há a cláusula, a cláusula da desgraça alheia, de ganhar pelos 30% do que o povo perde, de qualquer qualquer azar. Mesmo. Certo? Ela ganha com a desgraça alheia. Ninguém ganha das bets.
Então, é importante destacar isso. E aí, quando eu quis fazer aquele gesto, primeiro porque, como ela não é investigada, eu não poderia ser indelicada daquela forma, não é o meu feitio. Então as pessoas julgam a gente, mas enfim, ser julgada para mim é algo que não me afeta mais, graças a Deus. Mas no outro dia, aí por conta do vídeo que ela postou com o Carlinhos Maia, antes de ontem ou ontem, eu deixei de segui-la. Ok? Porque para mim aquilo foi, eu estava tentando conquistá-la para ver se eu tiraria. Lógico que eu não acreditava exatamente, mas foi um gesto, ok? E o Rico Melquiades também, ele conseguiu mentir mais, ela foi mais ingênua. Ele já havia passado por. Ele já havia assistido a oitiva dela, ele estava um tanto quanto mais esperto. Preparado. Mas ele ficou muito nervoso quando eu pedi para ele jogar e quando eu pedi para ele resgatar o valor. Não sei se vocês acompanharam, aquele momento foi muito tenso, ele quase chorou. E o advogado disse: chega, por favor. Eu falei: não, não chega, eu quero que ele resgate. E ele dizendo não para mim, ele resgatou R$ 500. Enquanto falava não, olhando nos meus olhos, eu conversando, ele estava resgatando. Então eu não sei o que exatamente ele fez, certo? Mas sim, ali tem uma artimanha. Eu gostaria de colocar aqui, acho que foi o Guga. Guga, você falou sobre empatia Uhum. e sobre seita. Eu vejo que neste momento nós precisamos de uma intervenção psiquiátrica no nosso país. Nós estamos tratando de dissonâncias cognitivas coletivas, que nem diz o João César, Perfeito. Castro Rocha. É perfeito isso. Dissonância cognitiva coletiva. Então aí tem algo absolutamente preocupante no aspecto de saúde mental, que além do vício nos jogos, essas pessoas usam e abusam de uma vulnerabilidade, de uma ingenuidade. Independente do que quer que seja, existe um fato social para ser trabalhado e é responsabilidade nossa. Empatia. Desde a CPI da Covid, eu dizia que nenhuma pessoa da minha família, exatamente perto de mim, de dentro da minha casa, morreu de Covid. Mas a esposa, inúmeros amigos morreram de Covid, e a esposa do meu motorista de Brasília. Ela teve o bebê numa segunda-feira, foi março ou abril de 2020, antes de chegar a vacina para as grávidas e puérperas. No Distrito Federal. Ela teve o bebê numa segunda-feira, na outra segunda-feira nós enterramos ela. Eu tinha acabado de enterrar Major Olímpio. E eu com Covid. Foi o primeiro dia que eu pude sair de casa, foi para enterrar a Luciana. E o meu motorista de Brasília ficou com um filho de 13 anos e com esse bebê no colo. Eu já vi gente perder pessoas perto, assim como foi o caso, mas não ter um pingo de empatia. E eu nunca deixei de citar os nomes. Eu não perdi ninguém, mas eu não consigo acreditar que alguém consiga simplesmente não é comigo. E aí, eu não sou coveiro. Só que na CPI do 8.1, eu adoro isso porque eu gosto de investigações e é minha área, eu sou do direito. Na CPI do 8.1, eu virei para o cara lá da bomba. É tanta gente que eu já não me lembro o nome dele. Aquele que confessou e que está preso. A bomba do dia 24 de dezembro de 2022. Eu olhei para ele e disse assim: olha, na CPI da Covid, eu não tinha ninguém de dentro da minha casa, exatamente, que faleceu. E mesmo assim eu lutei e continuo lutando e não mudei minha opinião sobre essa situação do desleixo e tal, da situação da Covid. Falei: só que agora, senhor, o senhor deu o azar que eu era uma mãe naquele dia buscando o filho para passar Natal comigo em Brasília. De manhã, quando eu segui para o aeroporto com o Marcos, esse meu motorista, eu li possibilidade de bomba.
no aeroporto de Brasília e tal. Aquilo, gente, juro por Deus, eu desci. As minhas pernas tremiam tanto, tanto. E eu mostrei o ticket do meu filho, a passagem. E eu falei, só que para o teu azar, eu era uma mãe naquele dia. E eu não precisaria ser uma mãe para ficar horrorizada. Eu já provei isso. E é chocante. Ainda perguntei para ele, vem cá, por que escolher esse dia? É muita maldade, sabe? É um requinte de crueldade surreal. Falei, o que vocês iam fazer no acampamento? Como seria a ceia de Natal de vocês? Comemorando e brindando? Enfim. Então aí, vamos, Google Joel que falou. A ludopatia já tomou conta de inúmeras famílias. Hoje chegou uma pessoa para mim e me disse o seguinte: Soraya, parabéns pelo trabalho, eu tenho isso na minha casa. É o meu irmão. Hoje de manhã. É triste demais isso. E vocês não têm ideia do número absurdo de relatos que nós estamos recebendo em todas as plataformas, desde e-mail, desde o meu telefone celular que eles descobriram. Pessoas em pânico, familiares, os jogadores, pedindo, pelo amor de Deus, eu não consigo parar. Pelo amor de Deus, me ajude a pagar o agiota. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, bloqueie o meu CPF. Aí, a esposa de um jogador pediu para eu bloquear. Eu disse para ela, ainda não consigo, você teria que interditá-lo. Por quê? Porque, em tese, ele é maior de idade. Eu tenho autonomia da vontade. Construir essa legislação não é simples. Então, meu amigo vendedor de bolo, realmente o Guga está absolutamente certo, porque envolve, sim, envolve famílias, envolve vidas, e estamos todos envolvidos numa problemática que está difícil de resolver. Então, prestem atenção, porque isso pode acontecer na tua família e este cassino, diferentemente da barraca de jogo do bicho, porque este tipo de cassino está impactando os mais vulneráveis. Tem um apelo emocional, tem um apelo financeiro, e eu nunca vi. Se existir, podem me falar. Eu vejo influenciadores e influenciadoras milionários e bilionários. Eu quero ver um jogador aparecer para me dar um testemunho de que ficou rico igual eles. O que eu vejo o tempo inteiro? Gente perdendo e pedindo socorro. Uma funcionária minha disse, perguntei na minha empresa, quem tá jogando tal? E eu vou naquela brincadeira, assim, porque as pessoas têm vergonha de falar. E essa daí não estava preocupada, não. Ela disse assim, dona Soraya, eu ganhei 6 mil reais. E eu disse para ela, eu perguntei para ela, quanto você perdeu? Isso eu não faço conta, não. Então, isso pode estar dentro de casa, porque é um vício silencioso. Diferentemente do vício do álcool, de droga, que você sabe, você vê a olho nu que a pessoa está sob influência de alguma substância. Esse aqui você não percebe. A casa de apostas, os cassinos estão dentro de nossas casas, e aí vamos depois discutir a questão da legislação. Eu vou trazer em forma breve, sucinta, como é que isso se deu para que as pessoas compreendam o que o Rico disse. Mas vocês permitiram. Então eu vou contar isso daqui a pouco. Tá bom. Mas a questão nossa, eu cheguei a me perder, pessoal. Não, tranquilo, senador. Tão chocante que é. Então, assim, é complicado e eu quero que vocês entendam por que o Rico disse isso e, enfim, as pessoas estão perdendo e é o meu desafio. Eu quero ver um apostador dizendo que veio e que ficou rico igual esse pessoal. Estamos aqui com o Felca, acabou de chegar. Bem-vindo, Felca. Opa, Tudo bem? Muito obrigado. Tudo certo? Tudo bem, cara. Você já ficou rico jogando em algum site de aposta? Cara, na realidade já, velho. É mesmo? É tudo mentira. Você Na ganhou realidade, eu quanto? sou um grande apostador. Eu perdi ali uns cinquinho, mas consegui recuperar. O Tigrinho soltou a carta ali, resolveu a situação. Obrigado pra caramba por ter vindo aí, Eu que Felca. agradeço pelo convite, cara. E vamos te colocar na conversa, então, o seu vídeo, né? Ou um corte de um vídeo seu chegou a muita gente
E eu acho que você, como um influenciador, também tem um papel muito importante nessa briga ou nessa luta aí para alertar o pessoal. O que você poderia falar sobre esse Cara, CPI? tanta coisa, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder estar falando sobre o assunto no momento, porque realmente é uma coisa que envolve muitas pessoas, envolve muitas famílias. Hoje o mercado de aposta é um mercado bilionário. Em 2024, no ano passado, não tenho o número preciso, mas são mais de 100 bilhões que o mercado de aposta girou no Brasil, né? E o foco mesmo, e é muito do porquê que eu decidi falar e porquê que eu decidi me abrir em relação a isso e tentar trazer informação para um público maior, usar minha audiência que eu tenho para conversar com eles, para tentar conscientizar, é muito sobre a pessoa que não tem condições financeiras, tenta